Estamos de volta agora com o quadro Dicas de Saúde. Dr. Adilson Fácio fala um pouco mais a respeito das pesquisas sobre novos medicamentos. No nosso último quadro, nós comentamos a respeito então do desenvolvimento de novas drogas, de novos medicamentos para tratamento das doenças humanas, e hoje eu gostaria de comentar um pouco mais como é feito esse processo. Eu disse no quadro anterior que os medicamentos eles são desenvolvidos a princípio nos laboratórios, né? E depois chega uma fase em que eles precisam ser testados nos seres humanos. Essa primeira fase de testes em seres humanos, eles têm um respaldo muito grande de todo o conhecimento que foi adquirido no uso em animais e mesmo no estudo dessas substâncias lá no laboratório. Mas quando chega para ser testado nos adultos ou nos seres humanos, pode ser criança também, é necessário primeiro que haja um esclarecimento completo dessas pessoas ou dos seus responsáveis para explicando os possíveis efeitos e o que se pretende fazer com esses novos medicamentos. Então é preciso, depois desse esclarecimento, que é uma fase bastante demorada, porque as pessoas que vão participar elas precisam entender claramente o que vai ser feito, aí sim ela dá o consentimento para que os médicos ou os pesquisadores administrem esses remédios, que podem ser por via endovenosa, pode ser por comprimidos, pode ser pomadas, enfim, dependendo da natureza desses novos medicamentos. E aqui nós temos uma questão muito importante, que é preciso a participação sempre voluntária. Existem no Brasil, assim como em todos os países, uma comissão nacional que permite ou não, após um estudo aprofundado do projeto de pesquisa, que esses remédios sejam testados nos brasileiros, por exemplo. Eles têm algumas indicações específicas, né? Não se pode usar para todas as doenças, mas sim para aquelas doenças específicas para as quais ele foi desenvolvido, mas precisa sempre de uma avaliação de todo o projeto, de todas as informações que se tem desses medicamentos, por um comitê de ética. Esse comitê de ética é composto por médicos, por pesquisadores, por advogados, por pessoas da comunidade, para que se evite ao máximo fazer coisas que não sejam boas para a saúde ou que reconhecidamente ou sabidamente não fazem bem para a saúde humana. Então é só após a avaliação criteriosa, aprofundada desse estudo é que eles são liberados para o uso em seres humanos. Isso eu acho que é muito importante ressaltar, porque não se pode fazer testes atabalhoadamente ou de uma maneira inadvertida, sabendo que os seus prejuízos podem ser maiores do que os benefícios. E assim, a pessoa que é esclarecida, ela pode fornecer o seu consentimento e participar desses grupos de pesquisa. E essa participação é muito importante, porque é através dela que a gente vai desenvolvendo a medicina e incorporando novos tratamentos nos nossos arsenais. Vale a pena ressaltar ainda que esse processo ele precisa passar por um crivo de análise muito grande. Não se pode, de uma maneira inadvertida, fazer testes com seres humanos. Existem comissões que regulam e que tomam conta desse processo. Como é um assunto muito vasto, na próxima semana nós estaremos respondendo algumas perguntas dos nossos telespectadores, quando eu terei a oportunidade de esclarecer um pouco mais sobre esse tema. Tenham todos uma boa semana e sempre com muita saúde.